Cumprimento também os irmãos que nos estão a ver e ouvir também com a paz do Senhor. Aleluia. Fico feliz de estar aqui mais uma vez, depois de uma ausência de 3 semanas, não é? Faz-me às vezes alguma impressão como é que as pessoas se afastam, não é? E não sentem aquele aperto aqui dentro, que é a falta do nosso convívio, a falta de nós estarmos juntos e a falta de ouvir a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que nos dá força, não é? É como se nós fôssemos os telemóveis e durante a noite ficássemos ligados a carregar. A palavra de Deus para nós é isso mesmo, não é? Porque a vida é tão complicada, a vida é tão difícil, se nós não tivermos ânimo, se não tivermos coragem, se não tivermos algo que nós possamos sentir que nos consola e que nos ajuda a caminhar, nós caímos, não é? Nós ficamos mesmo por terra, amém? Eu senti vir aqui há pouco, quando foi com a nossa irmã Elaine, ela vai dar o testemunho, pode ser mesmo 2 horas, e eu creio que sim, e a igreja vai ficar, e mesmo quem está lá a ver-nos vai ficar a ouvir atentamente o que Deus fez na vida dela. Não é fácil, amém? Não é fácil, e às vezes as pessoas pensam que não há milagres, existem milagres, mas o milagre depende de cada um, o milagre depende da busca de cada um, e efetivamente Deus tem feito milagres na igreja. Deus tem feito milagres nos irmãos da igreja, que nós ensinamos a caminhar tranquilos, nós não andamos aqui a correr, porque realmente quem corre cai, não é? É com calma. Eu vejo, e falo isto tanta vez, na nossa irmã Piedade, que eu creio que está em Inglaterra neste momento, a ouvir-nos, que ela pediu tanto à filha, que possa estar a ouvir a nossa voz, que possa estar a sentir-se confortável com a nossa presença, mesmo longe, mas que estamos perto. E o que Deus tem feito, não é? Na vida dela, que ela esteve para ser com o pé, tiveram para amputar o pé, não é? E que Deus curou. Ela teve uma queda, partiu o braço, e a própria médica disse: a senhora tem um anjo consigo, porque o braço cicatrizou, ela foi operada, não é? O braço estava estilhaçado e ele cicatrizou em 3 tempos, ela não necessitou de gesso. Amém? Isto é a busca, isto é a forma como Deus está a operar na vida de cada um. Não é? Temos a situação da nossa irmã Ana, temos a situação da Eugénia, temos a situação da Denise. É assim, Deus vai operando no seu tempo, não é? Hoje estamos, e este mês estamos no mês das finanças, e é isso que eu quero deixar aqui, para que nós possamos, todos nós, porque a palavra vem para mim primeiro e vai depois para cada um, para que todos nós possamos estar tranquilos, para que todos nós possamos entregar a nossa vida a Jesus e descansarmos. Eu dou um testemunho breve de tudo o que me aconteceu durante estas 3 semanas que eu estive ausente. Eu fui em busca de uma vida diferente para poder ter algo em casa. Os irmãos sabem as dificuldades que a minha família tem, está tudo desempregado. Amém? Mas nós estamos aqui sempre a rir, estamos aqui sempre bem dispostos a apoiar, sempre a ajudar, porque nós temos dentro de nós algo que nos dá força para isso, que é Jesus. Amém? E eu fui. Deus levou-me para um outro lado completamente diferente daquilo que nós vemos hoje. Deus levou-me a mim para um lado onde não há palavra crise. Deus levou-me para o lado da riqueza, para que eu possa ver que efetivamente não existe crise. A crise está na nossa cabeça, a crise está em nós. Eu estive em casa de uma família, são os donos da Volkswagen em Lisboa. Pessoas riquíssimas. E pessoas maravilhosas. Pessoas maravilhosas. Eu fui alertada para que eu tivesse cuidado, porque normalmente quando as pessoas têm muito dinheiro, elas tratam as pessoas mal. E a doutora Maria da Penha, eu não sei se ela está a ouvir o culto, se não, que eu falei sobre isso. A doutora Maria da Penha falou-me no meio do meu trabalho, no meio do tempo do meu trabalho, e ela disse-me, aliás, eu questionei: doutora, se acha que eu devo modificar algo, melhorar algo, diga, esteja à vontade. E ela disse-me: Pilar, eu estou sem palavras. A Pilar é uma pessoa que dá tranquilidade ao meu lar. Nunca em tempo algum, alguma funcionária encantou os meus filhos.
Os três crianças estavam a dormir comigo. Não queriam dormir nas camas deles, queriam dormir comigo. Não é porque eu sou Pilar Borges, que sou melhor que alguém, não. É a presença de Deus. E Deus levou-me a esse lado, para que eu possa ver realmente que não existe crise. Existe muito dinheiro. Porque mesmo eles, não estando com Jesus, eles creem que eles conseguem ultrapassar as situações. E nós que estamos com Jesus, Ele é o Rei de todas as coisas, Ele é o dono de todas as coisas. Nós temos a possibilidade ainda de pensar melhor. Porque nós conseguimos todas as coisas. Amém. Foi uma guerra. Depois, porque várias pessoas me queriam a trabalhar. Eu vou trabalhar para Lisboa. E tive várias oportunidades para ir trabalhar a ganhar bom dinheiro. E eu escolhi a que me deram menos valor. Sabem porquê? Porque foi aquela que Deus escolheu verdadeiramente para mim. É aquela em que eu posso estar aqui, ao sábado e ao domingo. Amém. O diabo vem confundir. O diabo quer que cada um possa olhar para a necessidade, para que cada um possa ter sede das finanças. Mas Deus, não. Deus dá-nos a melhor parte. É podermos estar na casa dele, a aprender cada vez mais dele. Porque o dinheiro fica. O dinheiro fica. A palavra de Deus diz-nos no livro de Mateus, no capítulo 6, que nós não devemos servir a dois senhores, ou se há de odiar um, ou amar o outro. Aleluia. Vamos abrir Mateus no capítulo 6. Amém. Louvado sejas, Senhor. Obrigada pela tua presença, Pai. Aleluia. Ainda ontem se falou aqui no culto de debate, que eu acho que é um culto muito bom para que haja oportunidade de diálogo em que todos os irmãos aprendemos vários pontos de vista. Falámos de política, tem a ver com finanças, falámos de política, falámos de várias situações que nos alertam. Porque a igreja é uma escola e nós precisamos de aprender todas as coisas que estão ao nosso redor, onde nós convivemos. Nós necessitamos de saber as situações do nosso país. Amém? É importante, não é? Às vezes as pessoas, só porque são cristãos, têm que se fechar. Ninguém precisa se fechar, não. É importante que cada um tenha conhecimento do local onde está. É importante que cada um tenha conhecimento do próprio país, de todas as coisas que à nossa volta existem. Amém? Olhem bem, vamos ficar atentos àquilo que Deus nos fala. Deus quer transmitir hoje, mais uma vez, a estabilidade, a segurança. Porque Deus está no controle da nossa vida. Somente Ele. Amém? Aleluia. E diz-nos o seguinte, capítulo 6, a partir do versículo 19. Já sabem que o versículo é o número pequeno e o capítulo é o número grande. Estou feliz por ver o Chico, amém? Estou feliz, aleluia. Porque eu vi uma vez quando fomos aonde? Aos batismos, boa? Foi? Não foste tu? Não foi o Chico? Ai, mas é parecido, amém. Mas eu conheço ele, não é? Ah, mãe, pois, mas eu estou feliz por ver, estou sim senhora, aleluia. Olhem bem o que acontece. A palavra de Deus, ela é clara em relação às coisas, amém? E é assim, tudo o que é falado, acontece, não é? Tudo o que é falado, acontece. Ainda ontem nós falámos aqui que muitos podem dizer, eu não creio em Deus, quero lá saber da Bíblia, mas os doutores da lei tiraram a lei daqui. O livro de Levítico e Deuteronômio fala sobre as leis, e as leis elas existem, vieram daqui. As leis não são tão antigas assim e a Bíblia tem mais de 2000 anos. Porquê? Porque as coisas daqui, as coisas acontecem. Olhem bem o que a palavra de Deus nos fala.
Não junteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Isto é para aqueles que só pensam em dinheiro. Amém? Pensam em dinheiro, eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou ter uma vivenda enorme, eu vou ter um iate, eu vou ter um avião, eu vou ter... Atenção! Aleluia! Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A cadeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou dedicar-se-á a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon é um deus do dinheiro, não é? É considerado um deus do dinheiro, um deus da finança. Aleluia! Porque isto vos digo, não andais cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que heis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que um mantimento e o corpo mais do que um vestido ou uma vestimenta? Olhai para as aves dos céus, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, porque andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo que o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas olhem aqui. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Eu creio que este capítulo, ele é claro. O que é que Deus quer aqui dizer? Porque te preocupas. Uma coisa é fazeres a tua parte. Uma coisa é procurares trabalho. Uma coisa é resolveres o teu problema. Outra coisa é entregares as coisas na mão de Deus e andares com preocupação. Ai, e nunca mais vem dinheiro, e nunca mais não sei quê. Deus diz, homens de pouca fé. Se Deus veste os lírios do campo e alimenta as aves do céu que não trabalham, não irá fazer com os próprios seus filhos? A vida é de muita luta. A vida é de mesmo muita luta. Mas uma coisa é certa, e é aqui que eu quero chegar. Vamos aprender a mudar a nossa vida, a nossa atitude, o nosso comportamento. Quantas são as pessoas de manhã que, em vez de darem os bons dias a Jesus e a agradecer
pelo novo dia, estão preocupados porque não têm dinheiro para pagar a luz? O que é que a palavra de Deus nos fala? Procurai primeiro as coisas de Deus. E também nos diz para não servires a dois deuses. Um só. E o Deus que nos cura, o Deus que nos transforma, o Deus que nos salva, é o Deus que nos abençoa, finança, tudo, é Ele. É a Ele de manhã que nós temos que recorrer primeiro, não é pensar na dificuldade da vida. Vamos mudar o nosso comportamento, vamos mudar a nossa atitude. Vamos olhar para Jesus sabendo o que Ele nos dá. A palavra de Deus diz, buscai primeiro, não é essa que eu quero dizer. A palavra de Deus diz que Deus, Ele opera na nossa vida, mas nós temos que fazer a nossa parte, não é? E Ele nos diz, chegai-vos a mim, que eu me chegarei a vós. Chegai-vos a mim. Vamos pôr de lado a nossa inquietude, porque Ele nos dá paz. E é a nossa paz, a paz que Ele nos dá, que nos leva à resolução da nossa vida. Vamos aguardar o momento em que Deus vai mostrar, este é o teu local, este é o teu trabalho, esta é a tua vida. Se nós pedimos a Deus e depois andamos a agir por nossa própria recriação, deixando Deus para trás, nós não vamos ter nada nunca. Andamos sempre à volta, e não chegamos a conclusão nenhuma, não chegamos a situação nenhuma. E hoje Deus quer mais ou menos quer desta vez reforçar isso mesmo. Deus quer que cada um possa entregar e descansar, porque Ele é o único que nos pode alcançar, fazer alcançar o impossível. É o único. Amém. Eu andei neste período, andei consumida, digamos assim, porque me estavam a aparecer trabalhos assim de Lisboa. Tudo em casas de famílias ricas. E oferecerem muito dinheiro. E eu, por um lado, não queria deixar a agência onde eu estava inscrita, não queria deixar a agência mal. Mas eu disse, Deus, ajuda-me nesta resolução. Eu não quero deixar a agência mal, eu não quero deixar ninguém mal. Mas eu quero continuar a trabalhar a tua obra. E enquanto nos outros locais eu tinha mais verba e ia ganhar um bom dinheiro, poderia abençoar a igreja. Mas senti optar por aquele que me dá menos dinheiro. Mas que eu possa estar aqui, na casa do Pai, para que eu possa estar aqui e continuar a trabalhar a sua obra. Porque foi para isso que eu fui chamada. O trabalho é para que eu possa ter em casa alguma verba e que eu possa também ajudar a igreja. Porque a igreja precisa de ajuda, não é? Aí, se não formos nós não conseguimos manter a igreja aberta. A luz, a água, a renda, todas essas coisas precisam de verbas. E uma coisa é certa, isso eu dou-vos garantia disso, é esperar em Deus, é entregar e descansar. Porque no momento certo, Deus opera. No momento certo, Deus opera. Para aqueles que, como jovens, que ainda estão no início e que a igreja é uma seca, falar de Jesus é uma seca. Para jovens que isso aconteçam, façam experiências com Deus, como eu fiz. Eu já contei este testemunho e vou voltar a contar rápido. Eu tinha uma loja ali nas instalações dos supermercados Ulmar e havia uma moça que normalmente com alguma posse financeira, e essa moça, sempre que o marido recebia, ela ia gastar. Eu vendia artigos de marca, para quem conhece, a Denise conhecia.
E essa moça, sempre que saía uma coleção nova, ela gastava dinheiro ali, dinheiro mesmo, ali, em cada peça, e aquilo era caríssimo. E há um determinado dia, Deus tocou-me não lhe vender nada. E ela vem de lá e tal, não sei o quê, toda contente, porque tínhamos uma coleção nova. E ela começa a ver e tal, e eu disse-lhe, olha, hoje não te vendo nada. E ela olhou para mim e não me vendes nada. Não, eu hoje não te vendo nada. E ela disse, mas o meu marido disse-te alguma coisa? Eu disse, não, eu não vejo o teu marido desde o aniversário da tua filha. Mas eu sinto, eu hoje não te vendo nada. E ela começou a falar e vieram-lhe as lágrimas aos olhos, porque havia ali muita situação por trás. E entretanto eu disse-lhe, queres gastar dinheiro? Vai ao supermercado, vai ao Lumar. Mas tu não me vendes nada. Não te vendo nada. Eu não sei se tu conheces Deus. Não sei se alguma vez tu ouviste falar em Deus. Mas vou-te ser clara, Deus tocou-me para que eu não te venda nada. E ela olhou para mim a chorar, saiu porta fora, foi para o Lumar. Ela veio carregada com sacos de compras, porque ela tinha que gastar. Só que não era na minha loja, porque Deus disse não. E ela veio carregada de sacos. E eu, entretanto, perguntei, tu vais para onde? Vou ter com a minha mãe, que a minha mãe trabalha numa fábrica lá no fundo da Gândara. E eu vou ter com a minha mãe. Então, mas vais a pé? Vou a pé. Da minha loja, da loja 20 do Lumar, até aqui, é longe. E o que eu disse, olha, eu vou-te levar lá. E ela agarrou-se a mim a chorar. E ela disse-me, obrigada, Pilar. Eu disse, não tens que agradecer. E ela depois disse-me, sabes, a minha mãe nunca me falou de Deus, nem o meu pai. Embora eu sempre sonhei ter uma Bíblia branca. Eu sei que existe algo muito forte. Porque as coisas não nascem do nada. Posso-lhe chamar a Mãe Natureza, posso-lhe chamar o Sol, a Lua. Mas eu sei que existe algo forte. E eu disse-lhe, esse nome tem esse algo forte tem um nome. E ele se chama Deus. Podes não acreditar, mas faz experiências com Deus. E eu vim trazê-la até aqui, esta fábrica. A mãe trabalha nesta fábrica aqui de plástico. Eu ainda desconhecia esta zona, nós viemos para aqui posteriormente. E eu trouxe-la até ali. Ela aceitou Jesus comigo, aqui à porta da fábrica. E eu disse-lhe a ela, olha, tu não acreditas em Deus. Sabes que existe algo, mas para ti pode ser a lua, pode ser o sol. Mas eu vou-te explicar uma situação. Faz uma experiência com Deus para que tu possas ver que efetivamente Ele existe. Simples. Oração simples. Dizes mesmo, naquilo que te é impossível. Oh Deus, eu não consigo isto. E eu te peço no nome de Jesus que tu operes. Não precisas de mais nada. Não precisas de mais nada. A situação passou, deixei a moça e fui para a loja. Durante uma temporada não vi a moça. Há uma determinada altura no verão em que eu vejo alguém que parecia um croquete a entrar pela loja. Cheia de areia. Ela é muito bem feitinha, aliás, ela é muito bonita, muito bem feita, magrinha, toda enrolada naquelas sainhas curtinhas, ali enrolada, ali vinha ela, com ar de espanto. Ela entrou, nem bom dia, nem boa tarde, ela só me disse, Pilar, adeus. E eu, atrás do balcão, disse, glória a Deus, explica-me cá essa tua experiência. E ela disse-me, Pilar, eu fui para a praia com a minha filha, a Bruna, uma menina com 4 anos, acho que tinha 4 ou 5 anos na altura. Fui com a minha mãe e com o meu pai. E entretanto, aquelas teimosias das crianças de quererem estar ao sol e não quererem o chapéu. Ela pôs o chapéu, a miúda tirava o chapéu. A avó pôs o chapéu, a miúda tirava o chapéu. O avô pôs o chapéu e a garota continuava a tirar o chapéu. Diz ela, estava muito calor, foi quase na hora de almoço, estava mesmo muito calor. E ela lembrou-se. E ela disse, oh Deus, se tu existes, mostra-me a tua presença, em nome de Jesus. Amém. E ela disse-me, Pilar, se me contasse eu não acreditava.
não havia vento. Mas o toldo que estava enterrado atrás de nós foi enterrar atrás da minha filha, que estava mais à frente, enterrou atrás e pôs-lhe sombra. Isto parece fantasia, mas não foi fantasia. Ela própria veio doida. Ela disse: eu não consegui mais estar na praia. Eu tinha que te vir dizer que efetivamente existe Deus. Ela esteve aqui conosco durante alguma temporada. Não vinha à noite, mas estávamos aqui durante o dia, que nós estávamos aqui na recolha dos alimentos e a trabalhar nos alimentos. Ela teve muito tempo connosco aqui. E eu, quando a vi uma mulher completamente diferente. O diabo tinha tomado posse dela para lhe destruir as finanças. E Deus operou na vida dela no dia que ela, sim senhora, aceitou Jesus. No dia que ela olhou com olhos de uma boa filha de Deus. Em que Deus efetivamente existe. E é Ele o único a operar na nossa vida. Por isso eu digo aos jovens e a todos aqueles que pensam que não existe Deus, que é uma mera fantasia. Experiências com Deus. A minha primeira experiência com Deus foi um dia que eu vinha ali na Heróis de Angola. Experiência com Deus. Embora eu ando na igreja evangélica desde pequena, com a minha mãe em Moçambique, na Assembleia de Deus. Mas o acreditar que existia Deus, uma coisa é andarmos com os pais, outra coisa é as experiências nossas. E eu um dia disse, quando vim de Moçambique, eu disse: Deus, se tu existes, mostra-me a tua presença. E Deus deu uma visão que eu quase não conseguia arrancar com o meu carro. Eu estava na Heróis de Angola, havia na altura, creio que já não há, as sapatarias Benedita, e havia a Nissan deste lado e os semáforos, Maringali. O carro estava à minha frente e Deus disse-me: aquela moça, ela vai atravessar até ali e ela vai voltar para trás, vai passar entre o teu carro e o carro da frente, porque a porta do lado direito do carro da frente está aberta. Eu visualizei, algo de mim falou. E a moça atravessou a estrada, olhou para trás, passou entre o meu carro e o carro da frente e abriu e fechou a porta do carro da frente. Não é brincadeira, não. Foi a minha primeira experiência com Deus. A minha primeira experiência com Deus. E a partir daí tem sido inúmeras. Inúmeras, inúmeras, inúmeras. Porque Deus existe. Não é o acaso. Não existe o acaso. Deus faz coisas em nós que é importante nós estarmos atentos. E é importante nós irmos agradecendo para que Ele cada vez mais nos abençoe. Há coisas fantásticas. A minha ida lá abaixo, eu dou graças a Deus quando eu não tenho trabalho. Eu dou graças a Deus quando eu tenho que ir ao hospital. Eu posso parecer maluca. Andava tudo preocupado quando eu fui operada. Porque me iam tirar os ovários. Eu tive um bocado mal. Um bocado mal. Tive que levar transfusões de sangue. Tive um bocado mal. Mas eu nunca, em tempo algum, eu tive medo de ali estar. E eu percebi na noite seguinte de eu ser operada o que é que eu ali estava a fazer. Porque duas senhoras ali, eu contei quando saí, aceitaram Jesus. Deus opera na nossa vida, só que nós temos que olhar primeiro para Ele. Em todas as situações, e as finanças não é exceção. Nós necessitamos das finanças e quem nas dá é Deus. É Deus quem libera a finança à entidade patronal para nos pagar. Muitos trabalham e quando chegam ao final não recebem. É Deus. Vamos entregar a nossa vida a Deus e vamos descansar. Vamos olhar para Ele. Logo, o primeiro. Seja qual for a situação, é logo o primeiro. Eu te entrego, Senhor, e descansem. No momento certo, Deus opera. Creiam nisso. É verdade, Deus opera.
E eu tive essa experiência agora, mais recente, com isto. Eu fui para arranjar trabalho e fiquei com o trabalho com o valor menor. Mas era o único que me dava a garantia de eu poder estar aqui. E eu fiquei feliz quando eu abri aquela porta ontem. E não fui eu que abri, mas o Dado abriu a porta e eu entrei aqui. Eu fiquei feliz. Eu estava com alguma tristeza interior por não poder estar aqui, com saudades dos irmãos e não poder contactar os irmãos. Os meus patrões puseram os telemóveis de lado, eu não podia andar com os telemóveis. Só à noite, quando eu ia para a cama, às vezes meia-noite, 1 da manhã, é que eu podia agarrar nos telemóveis. E eu perguntava a Sara por todos. Sabia do Mateus, da história do francês, que a Sara dizia-me. A Sara contava-me a situação de cada um. Eu dizia, Sara ajuda assim, Sara ajuda assado. Porque nós somos uma família. E nós temos que estar juntos para aprendermos cada vez mais a olhar para Jesus. Vamos continuar agarradinhos uns aos outros. Vamos continuar a pensar em primeiro lugar em Jesus. É Ele quem nos traz todas as coisas. Eu creio que Deus e a Sara têm vincado isso e eu tomo posse disso no nome de Jesus. O mês de setembro é mês de mudança. O mês de setembro é mês de mudança. Ela já em julho, ela já me dizia, mãe, eu sinto que o mês de setembro é mês de mudança. E Deus está a mudar a vida de cada um. Para áreas diferentes, para situações diferentes, mas Ele está a mudar a vida de cada um. Vamos ter fé, vamos saber descansar, tranquilos mesmo. Que no momento certo, Deus opera. Creiam nisso.